Autoridade religiosa? A quem Deus concedeu autoridade para ministrar cultos em templos de pedra na Nova Aliança? Quem autorizou a construção de edifícios chamados de igrejas? Este texto é um convite à reflexão bíblica e ao exame das práticas eclesiásticas tradicionais sob a luz das Escrituras. A seguir são levantadas questões sobre a legitimidade de estruturas, costumes e títulos amplamente adotados no cristianismo institucional, com base em versículos bíblicos do Novo Testamento. Número 1. Divisões denominacionais. A palavra de Deus condena a formação de seitas e divisões entre os crentes. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:3. Em primeiro lugar, ouço que, quando vos reunis como igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 18 e 19. Número 2. Reuniões no nome de Jesus. A Bíblia não dá instruções para nos reunirmos sob qualquer outro nome senão o de Jesus Cristo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, 4. Número 3. Grupos em torno de líderes humanos. Formar grupos cristãos sob o nome de líderes é condenado. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 12 e 13. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, dos 3 ao 6. Número 4. Distinções nacionais. Não há distinções nacionais na Igreja de Cristo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Número 5. Ornamentações templárias. A adoração cristã não segue os padrões do judaísmo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, 13. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, do 23 ao 27. Número 6 ao 7. Objetos e edifícios chamados de igreja. A igreja não é um edifício. E a notícia destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Atos 11, 22. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos 15, 14. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Saudai também a igreja que está em sua casa. Romanos 16, 5. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 2. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Número 8 ao 11. Condução do culto e adoração. Porque nós somos a circuncisão, os que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3, 3. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Mas quando vier aquele espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Número 12. Orações repetitivas. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 7. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Salmo 62, 8. Número 13 ao 15. Práticas musicais e cerimoniais.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Atos 17, 24 e 25. Número 16. Mulheres no ensino público. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Número 17 ao 18. Ministério da palavra e dons. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6. Todos podem profetizar um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. Número 19 ao 23. Títulos, ordenações e escolhas humanas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, 11. Enviou a redenção ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Salmos 111, 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 9. De sorte que se toda a igreja se congregar num lugar e todos profetizarem, 1 Coríntios 14, 24. Número 24. Escolha de anciãos. Não há exemplo de igrejas locais elegendo seus próprios anciãos. Sempre foi por direção apostólica e discernimento espiritual. Atos 14, 23. Número 25. Dias santos e festas. Mas agora, conhecendo a Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Gálatas 4, 9 e 10. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa. Colossenses 2, 16. Número 26 ao 30. Doutrinas humanas e finanças. O dízimo é do Senhor, é coisa santíssima ao Senhor. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Levítico 27, 32 e 34. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que executam, o serviço da tenda da congregação. Números 18, 21. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no monte Sinai. Levítico 27, 34. Porque por amor do nome dele saíram, nada tomando dos gentios. 3 João 7. 31. Chamado e envio ao ministério. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Mateus 9, 38. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Atos 13, do 2 ao 4. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, Jacó, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, reconheceram a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Gálatas 2, do 7 ao 9. Número 32. A igreja como corpo espiritual, não instituição. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11 e 26. Ou ministremos, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no ensino. Romanos 12, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Conjuro-vos, irmãos, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 27. Conclusão. A igreja verdadeira, segundo as Escrituras, é composta por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, unidas em um só corpo com Cristo como cabeça. Não se trata de construções físicas, cargos eclesiásticos humanos, tradições ou denominações. Na nova aliança, o sacerdócio é universal e espiritual. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 4 e 5. A autoridade espiritual vem de Deus por meio do Espírito Santo e da Palavra. Nenhuma estrutura humana, por mais bem intencionada que pareça,
pode substituir o modelo estabelecido por Cristo e pelos apóstolos.